Lipoenxertia nas mamas. É um assunto bastante discutido, eu tenho já vídeos no canal falando a respeito do procedimento, mas sempre estou recebendo algumas perguntas, sempre nas consultas aqui na clínica, sempre vem pacientes com algumas expectativas, perguntando também a respeito do procedimento alguns detalhes. Eu acho que é legal a gente se aprofundar um pouquinho nesse assunto agora. Vamos discutir sobre isso. Olá, meu nome é Francisco Claro Júnior, eu sou cirurgião plástico, sou membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, da Sociedade Americana de Cirurgia Plástica. Para quem não me conhece ainda, eu estudei por muito tempo a lipoenxertia mamária, foi um dos precursores, um dos pioneiros nessa técnica no mundo. A lipoenxertia mamária, ela é feita de que forma? A gente primeiro faz a coleta da gordura das áreas do corpo aonde o paciente se incomoda. Então pode tirar do abdômen, pode tirar do braço, da coxa, de qualquer lugar do corpo. Algumas pessoas também perguntam, poxa, mas eu sou magrinha, eu não tenho muita gordura. Existe lugar? Quase sempre existe um lugar para tirar a gordura, tá? Então pessoas às vezes muito magras, se é para fazer uma lipoenxertia, não para dar grande volume na mama, mas apenas para corrigir alguma irregularidade, fazer o que a gente chama de mamoplastia de aumento híbrida, onde a gente, além da prótese de silicone, a gente coloca também a gordura no colo, ali na região superior da mama, para evitar o rippling, que é aquela irregularidade, não precisar pôr a prótese atrás dos músculos. Então a gente consegue coletar essa pequena quantidade de gordura da região ali da face interna do joelho, aquela região interna do joelho. Ali sempre tem uma gordurinha que dá para tirar e a gente consegue usar então na mama em pessoas que são bem magras. Então a lipoenxertia, ela basicamente a retirada de gordura de uma região do corpo. Depois que a gente retira essa gordura, é importante fazer a preparação dessa gordura. Como que se prepara isso? A gente tem que, no intraoperatório, durante a cirurgia, a gente faz o isolamento dessas células de gordura, que são células vivas de tecido adiposo, são células, não é gordura pura, né? São células vivas de tecido adiposo, células de gordura. A gente separa elas de impurezas, como soro fisiológico, sangue, algumas outras células que foram junto, para que a gente injete no local só célula viva. Então aqui mostra a gordura depois de aspirada, né? Ela é homogênea, a gente vai começar a fazer o preparo dela então, tá? Colocando na centrífuga, depois que a gente faz um dos meios de preparo é a centrifugação. Então aqui a gente vê a célula puramente de gordura, aqui em cima é só óleo livre, que a gente não serve para ser injetado, então isso aqui é desprezado. Essa parte de baixo é sangue e outras impurezas, então a gente usa essa parte central, que é a célula viva de tecido adiposo, que é a gordura. Depois de feito esse preparo, a gente transfere, então, limpando, né, fazendo a limpeza, e a gente transfere para uma seringa bem pequenininha, de 3 ml, fazendo a transferência para uma seringa bem pequenininha, para daí sim poder estar fazendo a injeção dessa gordura. Outra coisa que é bastante importante, na hora de fazer a injeção dessa gordura na mama. Esse procedimento, ele chegou a ser até proibido na década de 80. Por quê? Porque antigamente se fazia como uma lipoenxertia que é feita em qualquer área do nosso corpo, que é simplesmente fazer a aspiração, coleta a gordura e injeta, sem a preparação dessa gordura e sem uma técnica adequada de injeção. Com isso, essa gordura que ia cheio de impurezas e também era injetada de qualquer jeito, em grandes quantidades, grandes volumes, essas células de gordura, elas acabavam morrendo no local. E elas não apenas morriam e perdiam, não dava volume, não. Ela acabava causando sérias complicações. Formavam-se vários cistos, nódulos. Em casos mais graves havia infecção, porque essa célula que morreu no local serve para meio de cultura, né, para a criação e desenvolvimento de bactéria. Então ela pode até levar a infecções graves que precisam depois levar a deformidades mamárias e em casos graves que foram registrados naquela época até a óbito, né, por uma sepse, por uma infecção generalizada. Então é muito importante a técnica de aplicação. Então como que é a técnica de injeção? Diferente então de outras áreas corporais, a gente não pode fazer aquela injeção em grandes quantidades em bolos. O que é bolos? É pôr bastante quantidade num local só. Numa lipoenxertia convencional, que é o que é feito, por exemplo, num enxerto de glúteo, né? Você tem aqui a superfície da pele, aqui embaixo você está com o subcutâneo. É introduzida uma cânula de lipoaspiração, geralmente uma cânula grande, e por essa cânula então faz a injeção de um bolus, uma quantidade grande de gordura em um local ou alguns locais.
e essa gordura ela acaba se integrando com o tempo. Só que na mama isso não pode ser feito. Por quê? Pela seguinte forma, aqui está a mama, tem a pele, aqui a gente tem a areola e o mamilo. O mamilo, na verdade, é um tecido de modificação da glândula mamária. Então, ele tem aberturas, ele tem comunicação com o meio externo. O que significa isso? Que dentro dele, dentro da glândula, você tem vários canalículos que estão colonizados por bactéria. Então, se eu vier aqui jogar um monte de gordura nesse local, o que vai acontecer? As bactérias desse canalículo vão começar a entrar aqui nessa gordura e vão começar a nadar aqui e vão começar a se reproduzir e vai dar uma infecção. Vai acabar formando pus e pode levar até a infecção generalizada. Por isso esse procedimento chegou a ser proibido na década de 80. Só que com a técnica adequada, isso não tem nenhum problema. Então o que a gente faz? A gente faz na mama, quando a gente vai injetar, a gente faz microenxertias. Então a gente tem aqui a pele, a gente entra com a cânula e faz múltiplos túneizinhos. Para quê? Aqui fazendo um zoom então nesse túnel. A gente tendo o túnel, a gente vai colocar uma ou duas células dentro de cada túnel. Elas vão ficar desse jeito. Com isso elas vão ficar bem comprimidinhas. Aqui é tudo irrigado com vasos sanguíneos, tudo. Essas células vão ser nutridas. Se for uma bactéria para cá, as células de defesa já conseguem entrar aqui e matar essa bactéria, então não vai ter a proliferação. Então, com essa técnica sendo feita dessa forma, com microenxertia, vários tuneizinhos, tudo, ela acaba sendo uma técnica muito segura, tá? E é isso, só que essa é a limitação do procedimento, que a gente tem um limite que a gente consegue colocar, que a gente consegue criar um número X de túneis e consegue colocar um número X de células por túnel. Por isso que a gente não consegue colocar grandes volumes. Muitas pacientes falam, poxa, eu não consigo pôr 500 ml, 400 ml, não dá. A gente trabalha com saturação. O que significa isso? A gente vai colocando vários tuneizinhos, vai injetando pequenos volumes por túnel, geralmente 1 ml por túnelzinho, né? Até a gente ver que começa a não caber mais. A gente vai injetar, ver que essa gordura que quando a gente injeta, ela começa a voltar. Então isso saturou. A sua mama não suporta uma quantidade maior de lipoenxertia. Então esse é o nosso parâmetro, né? Uma paciente que nunca teve filho, não teve obesidade, a pele não tem flacidez na mama, e ela chega e é magra ainda, além do que. E chega para mim e fala, olha, eu não quero colocar prótese, eu quero um grande volume apenas com a lipoenxertia. É importante saber a limitação da lipoenxertia. A gordura, ela não tem capacidade expansiva, né? Então o que acontece? Quando a gente coloca uma prótese de mama, a prótese de mama ela expande essa pele e ela consegue deixar imediatamente uma forma e um volume que o paciente está querendo. A lipoenxertia, a principal recomendação para ela são pacientes que não querem volumes muito grandes, que é uma mama com aspecto mais natural, ela não consegue fazer um grande efeito expansivo, tá? Ela não é que nem a prótese. Então a gente coloca, ela não consegue expandir e deixar aquela grande definição aqui no colo apenas com a lipoenxertia. Mas ela é indicada para aquela pessoa que quer ter uma mama com um pouquinho mais de volume, quer ganhar um pouco mais de forma assim, e aquela principalmente que tem um pouco de flacidez. Por quê? Essa paciente que tem flacidez, ela precisa mais de volume. Então quando você coloca esse volume nessa mama, ela aumenta a mama dando um resultado mais interessante. Quando a paciente não tem nada de volume, é muito jovem, pele espessa, o resultado acaba sendo muitas vezes muito sutil, muito discreto. Não acaba dando aquele resultado igual uma prótese de mama. Vamos fazer a demonstração mais ou menos do que acontece com a lipoenxertia. Então a gente tem aqui uma bexiga que eu já enchi, deixei ela cheia por alguns minutos, né? E uma bexiga que nunca foi enchida. Então quando a gente enche essa bexiga que nunca foi enchida, a gente percebe, por exemplo, com água, a gente percebe que o efeito dela, a lipoenxertia, serve aqui como exemplo com essas bexigas, como a água. Então, imagina que a água é a lipoenxertia. Então, colocando uma mama que quase não foi expandida, a expansão que eu tenho é muito pequena. Ela dá um volume, melhora o volume, mas ela não consegue deixar aquela forma arredondada, ela não consegue dar aquele volume grande na bexiga. Agora,
Se eu pegar uma bexiga que já foi cheia, que aqui está simulando, por exemplo, uma flacidez de pele, ou seja, era uma mama que já teve um volume maior, mas agora ela perdeu o volume. Então, quando a gente coloca ela aqui na água, ela consegue ter um volume um pouco melhor, inclusive a forma dela também fica mais bonita, porque a lipoenxertia consegue distender. Agora, se você quer ter uma mama com bastante volume e uma forma bem definida, daí tem que fazer a bexiga sendo enchida com o vento. É isso daqui, a prótese ela vai fazer esse movimento aqui, ela vai expandir e dar a forma que você quer na mama. Então precisaria nesse caso colocar um implante de mama, um implante de silicone na mama, não a lipoenxertia. Uma dúvida que tem muito comum é se a gordura pode ser utilizada de outras pessoas. E não pode, porque a gordura é tecido vivo, é nossas células mesmo que a gente vai colocar ali. Por isso que ela é muito interessante. Ela é um procedimento que não dá rejeição, pois a gente só está transferindo o seu próprio tecido de uma região para outra. E se a gente colocar um tecido de outra pessoa, aquilo lá vai dar uma grande rejeição e vai acabar tudo necrosando, dando infecção, dando vários problemas. Então não se pode colocar gordura de outra pessoa, tem que ser a nossa própria gordura. Existem contraindicações do procedimento? A princípio não há nenhum tipo de contraindicação, pois a gente vai retirar a gordura de uma parte do nosso corpo e colocar em outra, tá? Tem relatos na literatura até de que essa gordura pode ser injetada até em áreas infeccionadas, só para se ter ideia, que como são células vivas e ela sendo colocada dessa forma em pequenas quantidades, ela acaba auxiliando não só no tratamento e regeneração de infecção, como também de radioterapia para regeneração tecidual, porque ela tem uma concentração alta de células tronco. Como é o pós-operatório? A lipoenxertia é muito interessante, ela tem como a gente não precisa fazer cortes, grandes incisões e apenas pequenos orifícios que é por onde a gente introduz a gordura, então com cânulas bem fininhas. O pós-operatório é muito tranquilo, não existe limitações de movimentos. A pessoa já pode, dentro de 3, 4 dias, ter uma vida normal. O que acontece é que no local da mama a gente deixa uma microporagem, a gente faz todo um reforço ali de microporos, tudo no local, para que não ocorra uma movimentação das mamas, que a movimentação da mama pode levar à morte de algumas células de gordura. Principalmente de pós-operatório, a principal recomendação é não tomar sol, né? Então evitar sol no local, que é o ideal até por um mês, ficar sem tomar sol diretamente na mama. A pessoa pode voltar ao seu dia a dia normal. Atividade física pesada, eu aguardaria pelo menos umas 2 semanas, tá? Até poderia, mas ainda está com microporo ali no local, vai acabar suando, não tem como limpar. Então, até por questão higiênica, o ideal é não fazer atividade física mais forçada nas primeiras 2 semanas. Quando a gente faz o procedimento, como teve uma área que foi feita a retirada de gordura, para essa área a gente recomenda o uso da drenagem linfática. Então, para poder melhorar a circulação ali, o edema naquela região onde foi feita a aspiração. Na área que foi feita a enxertia, a gente não recomenda a drenagem linfática até ter a integração completa daquelas células. A drenagem linfática pode movimentar uma célula que ainda está criando vascularização, vasos sanguíneos no local. E em relação à lipoenxertia mamária, eu sou um dos pioneiros desse procedimento no mundo. Eu estou estudando ele, eu comecei a estudar ele desde 2007, já fiz meu mestrado, que eu defendi em 2011, doutorado, que foi em 2015, e pós-doutorado, que foram 2 doutorados nessa área. E eu fui um dos que apresentou um dos trabalhos que popularizou o procedimento. Então esse trabalho meu foi publicado em 2012 na British Journal of Surgery, que é uma das principais revistas do mundo da área. Ele foi inclusive matéria da capa da revista, é uma revista científica. Então isso foi 2012. Em 2015 saíram outras publicações e eu recebi um prêmio nos Estados Unidos sobre o procedimento, também de lipoenxertia. E inclusive já tem discussões aqui mostrando até meus casos com outros cirurgiões plásticos também relacionado à lipoenxertia nas mamas. Esse reconhecimento veio ainda, lá nos Estados Unidos também concedi essa entrevista lá no Congresso Americano de Cirurgia Plástica, exatamente falando sobre a técnica de lipoenxertia nas mamas, tanto para melhorar a estética como também para fatores reconstrutivos. Esse seria o assunto desse vídeo. Se surgirem outras dúvidas a respeito desse procedimento, pode perguntar que terei o maior prazer em responder. Se tiver sugestões de outros vídeos também para postagens futuras, também deixa aqui embaixo suas sugestões e nos vemos em breve.